A gente está saindo de um período da história muito linear. E por que ele é linear? Ele é linear porque ele é todo centrado no tangível. Então, a gente passou séculos e milênios organizando tudo em redor do que é tangível. De terra, ouro, petróleo, coisas, valor, né? Patrimônio tangível. E o tangível, ele tem um comportamento linear. Porque ele soma 1 mais 1, ele não é uma maçã mais uma maçã, 2 maçãs. Ele se consome, então ele gera uma definição de economia que é de gestão dos recursos escassos. E gera a ideia de consumo, então a ideia de gerar riqueza por consumo, que a gente passa a achar que é assim, mas que não precisa ser assim. O 2.0, primeiro que uma coisa que precisa para o 2.0, e isso que é a questão-chave, você precisa de uma mudança, o computador é uma metáfora legal, você precisa de uma mudança de modelo operacional. Porque não dá para seguir rodando, sabe? É que nem você ter um sistema operacional antigo onde você tenta rodar programas e aplicativos. Não dá. Então, a gente precisa de uma mudança de sistema operacional. E que mudança de sistema operacional é essa? Primeiro, acho que eu tenho brincado de chamar isso de uma mudança do mundo plano para o mundo redondo. Porque a primeira coisa que este outro modelo tem, né, é que ele é multidimensional. E aí o modelo operacional outro, o 2.0, que eu tenho brincado de chamar de mundo redondo, ou sociedade em rede, ou sociedade do conhecimento, ou tem milhares de nomes, mas a gente está falando da mesma coisa, o elemento central já não é mais o tangível, porque o tangível a gente viu que é escasso, não dá. A gente tinha uma ideia equivocada de que a natureza era capaz de se renovar infinitamente, e não é assim. Então, existe algo que é capaz de se renovar infinitamente e se multiplicar infinitamente? Sim. Não é o tangível, é o intangível. E o que é o intangível? O intangível é tudo aquilo que é a base da economia criativa. Então, conhecimento, cultura, criatividade, experiência, atributos, valores de marca, etc. O intangível são as novas tecnologias, que você tem um mundo real, escasso, finito, e infinitos mundos virtuais. E também intangível e infinito é tudo que se pode gerar a partir de processos colaborativos. E isso antes não tinha como fazer, porque você não tinha maneiras. Agora, com as novas tecnologias, tem. E aí, a grande mudança é que no mundo plano do tangível, você tem um crescimento linear e você tem uma riqueza gerada a partir de consumo e você tem óculos que só enxergam o tangível. Então, daí vem, por exemplo, essa confusão entre sustentabilidade e gestão ambiental, que são coisas completamente diferentes, porque gestão ambiental é a gestão da natureza. E sustentabilidade é um processo sistêmico de lidar com todas as esferas de uma forma harmônica. São coisas completamente diferentes. E aí, por exemplo, ambas, sustentabilidade e gestão ambiental, foram confundidas com lidar com o tangível. A gente caiu na vala do tangível de novo. Então, é cuidar do resíduo, a água, a floresta, isso é sinônimo de ser sustentável. Claro que não, porque você está olhando um pedacinho do todo e falta um monte de outras coisas. Então, o que é sustentável? Sustentável é essa visão do mundo redondo, que é um mundo multidimensional. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que de 4 dimensões da vida, sendo 2 tangíveis, que é o ambiente e a finança, e 2 intangíveis, que é o cultural e o social, a gente, quando fala de sustentabilidade e de gestão ambiental, só está considerando uma. E aí tem as outras. Então, o mundo redondo é esse mundo multidimensional, onde todos os processos têm objetivos para harmonizar, né, criar fluxos harmônicos e justos de patrimônios ambientais, de patrimônios sociais, de patrimônios culturais e de patrimônios financeiros. Mas está considerando os 4 ao mesmo tempo.
Traduzindo em miúdos, você pode ter uma empresa que diz, não, eu sou super sustentável porque eu faço gestão de resíduo. Aí, o que ela está fazendo? Resíduo sólido é uma coisa que sobra de um processo. O que ela está fazendo, por exemplo, com gestão de conhecimento? Que também é algo que sobra de um processo, só que é o intangível que sobra de um processo. Então, uma empresa, por exemplo, que manda embora todo o seu pessoal mais antigo, para trocar pelos mais novos que são mais baratos, porque saíram da universidade agora, ela não é sustentável. Porque ela está jogando fora a água com o neném dentro, porque ela está mandando embora todo o conhecimento. Quando ela manda embora quem conhece os processos. Então, aí, por exemplo, outro exemplo, como a gente só consegue enxergar tangível, diversidade. A diversidade é sempre chave, porque se você não tem diversidade em geral, você não tem inovação, criatividade, nada. E isso é uma das coisas essenciais da natureza.